Sejam todos bem-vindos, alunos, alunas, sintam-se acolhidos. Eu sou o professor Alex e sigo trabalhando com vocês alguns conceitos-chave para a percepção sociológica, importantes para a nossa sociologia, enquanto componente curricular de nossa escola, enquanto objeto de estudo nosso. Vejam só, alguns conceitos eles são importantes para a sociologia e o que eu quero apresentar hoje na aula de hoje para vocês são conceitos que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Sobretudo, a ideia de estamento, que é uma percepção histórica, mas que às vezes nós encontramos na nossa sociedade, e também outras formas de estratificação social que nos são apresentados aí por alguns autores. Veja bem, reflexão é importante e necessária para esse nosso primeiro encontro. Existem oportunidades em nossa sociedade ou devemos aceitar aquilo que nos é transmitido como nosso lugar e posição social? Será que hoje, nos dias atuais, a sociedade nos proporciona a possibilidade de mudarmos de posição social? Ou será que lá como na Índia, nós devemos aceitar a nossa casta, devemos aceitar o nosso lugar no mundo? Ou será que nós devemos, então, buscar uma mobilidade social para que a gente possa, de repente, mudar a nossa condição de vida social? É uma pergunta interessante, vale a pena uma roda de conversa sobre essa pergunta, vale a pena nós refletirmos, discutirmos e apresentarmos também pontos de vista diferentes. Aproveite esse momento da aula justamente para parar a aula e refletir sobre isso, que é um bom caminho para que a gente possa entender a nossa sociedade. Veja bem, a ideia de estamento está associada à Idade Média. Então, nós encontramos, sempre que nós falamos de estamento, vamos fazer uma pesquisa, a maioria das pesquisas, os estudos e os livros vão nos remeter lá para a Idade Média, um tempo um pouco distante de nós aí, mas que podemos fazer o esforço para entender. Na Idade Média, sim, existe certa possibilidade de mobilidade social. Veja lá, por exemplo, suzeranos e vassalos. O suzerano era o grande detentor de terras, que tinha os vassalos como administradores dessas terras, que precisavam então ser fiéis ao suzerano, ao rei, ao monarca, e depois também transmitir as taxas, produzir a terra, tudo isso. Só que olha só como a mobilidade funciona. Se o vassalo pegasse as terras do suzerano e relocasse, agora o suzerano era ele. Então, essa mobilidade social, essa mobilidade entre as classes na Idade Média é sim uma possibilidade. Tá? Existe ali também a questão da honra, da hereditariedade, a questão do prestígio social, essa ideia da tradição, ela vai fazendo com que essa percepção, essa mudança ela aconteça. É um sistema menos rígido que o sistema de castas lá na Índia. Então, a cada camada, justamente porque a ideia de estamento, a ideia da Idade Média, é uma percepção de que cada camada é essencial para que o feudo funcione. Por exemplo, o senhor deve fornecer a terra, proteger os servos. E junto com as taxas, as cobranças que ele fazia, ele deve então investir isso no feudo, construindo pontes, moinhos, fornos, para que os servos tenham a possibilidade de sempre lucrar. Ou seja, existe uma relação recíproca. Se um não cumpre a sua função, o feudo não vai funcionar. E o servo também precisa que o senhor o proteja, para que ele continue tendo aquilo que ele tem. A ideia do estamento, então, e dessa participação das classes sociais, ela começa a ocorrer e como sendo uma possibilidade de modificação. Existe dentro dessa ideia de estamento, por exemplo, laços de direitos e deveres. Cada estamento precisa cumprir a sua função. Privilégios determinados pelo Estado, ou seja, cada estamento terá os seus privilégios, e ocupações e funções econômicas semelhantes, bem como também os vínculos pela língua, ou pela etnicidade, ou pela étnica. Vejam bem, essa percepção de estamentos ela vai aparecer de forma mais clara aqui. A gente pode encontrar nos nossos livros de história, sociologia e filosofia. O estamento, então, é essa divisão social existente lá na Idade Média, onde nós dividimos em cerca de 3 pontos. O clero, composto de um contexto religioso, onde o domínio ele se dá por meio da fé, a tradição religiosa, ela fala mais alto. É um estamento que vai
possibilitar, por exemplo, uma atividade sacerdotal, uma atividade religiosa e também uma atividade administrativa. Esse estamento ele se sobrepunha, inclusive, à própria nobreza, até porque a Igreja Católica, o cristianismo católico, acabava dominando e controlando uma grande quantidade de terras. E nós sabemos que o domínio de uma grande quantidade de terras fornece um poder maior para aquele que domina, para aquele que possui. Percebam também, então, que existe o segundo estamento, a nobreza. A nobreza era composta pelos aristocratas, os nobres, os suzeranos, os vassalos, que eram aqueles que tinham a posse das terras e o apoio militar. Interessante, veja só como existe essa possibilidade de mobilidade. A nobreza poderia, sim, de repente, um dos nobres adentrar ao estamento clerical. Não é à toa que sempre um dos filhos do rei era sempre destinado ao estudo sacerdotal. Era sempre enviado aos seminários para que se tornasse um padre, se tornasse um monge, um bispo, justamente porque essa ascensão clerical, essa junção, os nobres tinham muito interesse em que seus representantes também estivessem no clero, justamente por causa dessa interferência que o clero desenvolvia sobre a própria nobreza, sobre esse estamento. E nós tínhamos lá no último estamento, é claro, os servos, aqueles que tinham a função de servir e proteger o seu senhor. Deveriam ser fiéis ao seu senhor. Percebam que os estamentos nada mais se caracterizam como classes sociais. A diferença é que a mobilidade social ela é possível. Tá? Quando nós falamos de classes sociais e status, não vamos confundir, por exemplo, a gente tem costume de confundir, associar como sendo a mesma coisa, desigualdade econômica com desigualdade social. A desigualdade social é produto da desigualdade econômica. Em que sentido, professor? Quando existe uma má distribuição de renda. Ou seja, você tem poucas pessoas, um grupo extremamente reduzido, ganhando muito e um número gigantesco de pessoas ganhando pouco, aquilo que é só para sobreviver, é só para subsistência. E é claro, então, que nós temos aí a entrada do próprio Karl Marx para criticar esse tipo de situação. Quando ele fala, olha, os proletariados, os trabalhadores, têm apenas uma coisa, a força do seu trabalho. E se alienam em troca de um simples salário, um salário de subsistência. Ou seja, se ele usar o seu salário para qualquer outra coisa que não seja para sobreviver, ele não vai durar muito tempo. É por isso que o Marx fala dessa questão dessa alienação. Se por um lado você tem os trabalhadores que têm a força do seu trabalho, do outro lado você tem os burgueses que têm os bens de produção, as máquinas e as fábricas. Então essa desigualdade econômica ela vai favorecendo e também essa distinção entre as classes. Aí nós temos um outro pensador alemão, sociólogo importantíssimo, nós sempre falamos dele, que é o próprio Max Weber. Ele não vai fazer só um trabalho visando a questão econômica, ele vai falar do status social. Esse status também que nós usamos hoje, né? O status de determinada pessoa define quem ela é. E vai associar essa ideia de status ao privilégio social, ao prestígio, à alteridade e ao poder. Vamos dar uma olhadinha aqui. Status social, então, segundo Max Weber, é aquele que vai orientar a sociedade, vai destinar as pessoas aos seus locais sociais e tudo mais. O status social ele pode ser adquirido, ele vem através de uma ascensão social. Geralmente é fruto de uma competição. Vamos observar dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, a pessoa ela pode, de repente, se dedicar muito, trabalhar bastante, buscar, se esforçar para que o seu status dentro da empresa seja alterado. Então, de repente, se esse funcionário, de repente, controlava uma máquina lá dentro de todo o processo, de repente, pelo seu esforço, ele pode subir de cargo e, de repente, exercer uma atividade administrativa do setor. Ou seja, esse status social, ele vai sendo alterado conforme nós nos dedicamos, segundo o próprio Marx. E quanto maior o status social, é claro que também maior a cobrança. E é claro que os status sociais, eles também nos estratificam, ou seja, eles nos dividem, eles nos separam. Vamos ver de que forma. Segundo o próprio Marx, vocês podem observar na tela de vocês, existem algumas estratificações. A primeira estratificação de ordem econômica,
Ou seja, nós separamos as classes através da aquisição de bens. Pessoas que podem comprar muito, pessoas que podem comprar pouco e pessoas que não podem comprar nada. E também nós temos a ordem social, aí é que entra o status, tá? Estratifica pelo estilo de vida, ou seja, o status da pessoa é aquele estilo de vida que ela possui, que ela desempenha. E é claro, a estratificação através ali da ordem política, ou seja, pessoas que têm muito poder e pessoas que não têm poder de decisão nenhuma. A estratificação política, então, ela tem essa questão de ser uma distribuição desigual do poder, a estratificação econômica, uma distribuição desigual propriamente dos bens, frutos de uma sociedade capitalista, inclusive, segundo o próprio sociólogo russo, o Petrin Sorokin. Então ele vai trazer para a gente essa percepção dessa estratificação que acontece. E também, dentro, inclusive, da própria estratificação profissional, isso daqui é muito real. E a gente pode pensar nas nossas sociedades orientais e ocidentais. Na nossa sociedade brasileira, quem tem maior status? Um professor ou um empresário? Quem tem os maiores salários? A figura... Vamos mudar um pouco dessa ordem de ideia de salário, mas vamos olhar quais as figuras que recebem mais importância na nossa sociedade. Qual que tem um status social mais forte, o empresário ou o professor? O que se valoriza mais? Quando você busca uma função profissional, o que você procura? Então essa estratificação ela vai acontecendo em todos os campos da nossa sociedade. Justamente para que a gente perceba essas questões, é importante refletir sobre elas. O próprio sociólogo russo continua que existe dentro do campo de trabalho, existe uma estratificação interprofissional, ou seja, quando existe uma hierarquia devido a uma habilidade, uma experiência que esses profissionais têm, que os divide, que os separa, e também intraprofissional, ou seja, quando os indivíduos eles têm a mesma capacidade, mas desempenham funções diferentes. Estratificação social, então, é sempre associada à riqueza, origem de rendimentos, aquisição de bens, zona residencial. As pessoas têm o seu status atribuído pelo bairro que eles moram. Então, se você pensa na sua cidade, quais são os bairros nobres? Como são as pessoas, o estilo de vida das pessoas que moram lá? A origem étnica também vai estratificar. O grau de instrução, o grau de estudo. E vamos refletir com uma música bem interessante do Paulinho Viola. Observe. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha que ser doutor. Mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Veja um samba ser vendido e o sambista esquecido. O seu verdadeiro autor: eu estou necessitado, mas meu samba encabulado, eu não vendo não, senhor. Percebam como as classes elas são tratadas. Essa necessidade que a sociedade nos impõe de nós sermos melhores, estarmos sempre numa classe social mais alta, essa desvalorização que nós fazemos da classe inferior. Por isso, precisamos também refletir com essas duas questões que eu deixo para vocês. O que temos valorizado na nossa sociedade? O que de fato nós temos atribuído valor? Saberes acadêmicos? Manifestação cultural das classes mais desprovidas da sociedade? Qual é o retrato do Brasil? Ser doutor ou ser sambista? O que é mais importante? Se é que existe uma tarefa mais importante que essa. Agradeço a cada um, tenham um bom estudo e um ótimo trabalho.